Fala galerinha que precisa passar em diversidade vegetal 3. Bom, por livre e espontânea pressão e necessidade de notas, temos que gravar esse vídeo. O que a gente vai falar nesse vídeo? Bom, vamos falar sobre samambaias e helicópteros. Primeiro toca a abertura aí. E só lembrando, tá, galera, que as samambaias são chamadas de monilófitas. E as monilófitas e licófitas são representantes daqueles que são conhecidos como pteridófitas. Só que essa classe pteridófitas é usada de modo informal, tá? Antes elas eram reunidas nesse grupo porque os pesquisadores julgavam que por elas se reproduzirem por esporos, elas deveriam ser semelhantes, por isso elas estavam no grupo das pteridófitas. Mas atualmente, as monilófitas, por apresentarem uma raiz com protoxilema e charco e também folhas chamadas de megáfilas, elas foram separadas das pteridófitas. Abraão, continue o assunto. Bom, para começar o assunto, vamos falar sobre as licófitas, que é a designação atribuída a filo das licófitas, correspondente ao grupo das plantas vasculares. Este filo possui cerca de 15 gêneros, que em conjunto possui milhares de espécies. Os elementos deste filo são evolutivamente muito antigos, sendo possível encontrar fósseis de espécies pertencentes às licófitas por o mundo todo. Apesar de seu pequeno porte atual, podendo alcançar apenas alguns centímetros, algumas espécies dominaram o ambiente terrestre na pré-história, formando grandes florestas. Este filo pertence a espécies que não produzem sementes. No entanto, alguns membros deste filo poderão ter sido os precursores das plantas com semente. Características principais. As espécies que pertencem a este filo são muito simples e, além de possuir um pequeno porte, elas apresentam poucos estômatos, ou seja, elas realizam poucas trocas gasosas. Agora eu acabei. Mas aí a gente pensa, quem são as samambaias? Será que elas são tão parecidas com as licófitas? Bom, as samambaias são vegetais vasculares, membros do táxon das pteridófitas, e como eu já mencionei anteriormente, a pteridófitas elas deixou de ter validade taxonômica, tá? Por causa daquele motivo. Então, isso só é utilizado de maneira informal. As samambaias, elas possuem tecidos vasculares, que é chamado de xilema e floema, que são folhas verdadeiras. Elas se reproduzem através de esporos e não produzem sementes ou flores. Então, tipo assim, se tu vê semente, se tu vê flor, não é uma samambaia, tá? Se liguem nisso. A diversificação das samambaias, ela parece ter ocorrido muito tempo atrás mesmo. Sabe quanto tempo? Há 400 milhões de anos, na era devoniana. Elas foram essenciais na ocupação dos ambientes terrestres, tanto a samambaia quanto os licófitas, porque elas forneceram habitat, elas forneceram alimento, além da importância da formação do solo rico, né, em nutrientes, porque elas entravam em decomposição, então elas traziam bastante nutrientes, né, para as outras plantas que iriam nascer. Então, ela ajudou muito na formação das grandes florestas na também era do Carbonífero. Por que Carbonífero? Foi há 360 milhões de anos atrás e foi a era em que o carvão apareceu na Terra, né? Então, ela contribuiu para essa formação do carvão no solo. E, apesar de não produzirem frutos e dependerem da dispersão de seus esporos para colonizar novas áreas, elas não são muito bem distribuídas. Somente no Brasil já foram descritas mais de 1.000 espécies. Sua distribuição parece estar ligada de maneira intrínseca a diversos fatores abióticos. Então, não são só fatores ambientais, mas também variáveis como temperatura, umidade e pH. Esses são fatores muito importantes para ela. E essas plantas, elas possuem uma marcada alternância de gerações em seu ciclo de vida, das quais a geração esporófita, aquela que produz os esporos, ela dura bastante tempo, bastante mesmo. E aquela que produz os gametas dura pouco tempo. Por exemplo, qual a diferença das samambaias e helicófitas para as outras plantas? Nas briófitas, a alternância de geração ocorre de forma oposta. A fase duradoura e fotossintetizante, conhecida como musgo, é o gametófito, enquanto o esporófito é a fase de curta duração e dependente do gametófito.
Então, essa diferença de gerações aliada à presença de feixes vasculares distingue as samambaias e licófitas das briófitas. E também a ausência de flores, frutos e sementes distingue, né, as criptógamas das fenorógamas. Então, essas características que fazem elas se diferenciarem das outras plantas, principalmente o seu ciclo de vida. Então, como eu disse que o esporófito é a fase mais duradoura da samambaia, então, as samambaias que a gente encontra nos vasos das nossas casas, nos jardins, na verdade, são apenas um estágio de vida dessas plantas, pois o ciclo de vida delas apresenta essa alternância, né, de geração com 2 etapas bem delimitadas. Então, o esporófito é a etapa do ciclo de vida mais longa e é essa etapa que ocorre a meiose, a produção dos esporos, haploides que, quando maduros, são liberados ao ambiente, né? E através dessa corrente de vento e possivelmente por riacho, né, por meio de água, são transportados. Então, se esse esporo cair em um local adequado, ele irá germinar e crescer. E o que vai gerar? Um gametófito. E esse gametófito é tipo como se fosse uma planta pequena, com apenas alguns milímetros de comprimento. Nesse estágio, a planta se parece com um musgo, né? Nesse gametófito, uma planta pequena, ocorre a mitose e a produção de 2 tipos de espécies. O mesmo gametófito pode produzir gametas de um só sexo ou de 2, ou feminino ou masculino. Uma das principais diferenças entre samambaias e licófitas são as folhas. Então, elas podem ser reconhecidas pela folha. As que possuem folhas pequenas são chamadas de micrófilas e as que possuem folhas grandes são chamadas de megáfilas. O grupo das micrófilas são as licófitas. Então, as licófitas possuem folhas que são geralmente pequenas, não maiores que 1 centímetro na maioria das espécies, e com apenas uma única nervura e ela não é ramificada. E os esporângios, que são as estruturas que produzem os esporos, são situados sobre a sua face superior da folha, mais precisamente nas axilas. Então, os esporões eles ficam entre as folhas e o caule. Já a samambaia, ela possui folhas maiores, então são chamadas de megáfilas. E esses esporões ficam localizados na parte extrema da folha, ou seja, nas bordas. Então, essa é uma das principais diferenças morfológicas que a gente vai encontrar entre elas duas. Durante os horários mais quentes do dia, o calor causa ressecamento das plantas, especialmente durante a estação da seca. Portanto, as margens dos rios e igarapés, que são ambientes chamados localmente de baixios, são áreas que concentram o maior número de espécies, a maioria delas exclusivas destes ambientes. Então, gente, a diversidade de samambaias, assim como de quase todos os organismos, né, das florestas tropicais, é ameaçada pelo desmatamento. A maioria das espécies de florestas maduras não é capaz de crescer em outros tipos de ambiente, como pastos, plantações e florestas secundárias. No Brasil, a principal espécie ameaçada de extinção é a Dicksonia celoiana, encontrada no sul e sudeste, que cresce acima de 800 metros de altitude em locais frios e úmidos, como as florestas de araucária e a Mata Atlântica de altitude. Então é isso, obrigada por prestar atenção até aqui e se liga no próximo vídeo.